Conheço pessoas que compraram elétricos, venderam, compraram híbridos e agora estão começando a voltar para o elétrico. O elétrico virou o segundo carro da casa, o terceiro carro da casa. Quem não se adequar vai ficar para trás, porque é fato. Esse movimento dos eletrificados não volta para trás mais. A gente vê investimentos tanto financeiros como também em estrutura, né? Para que quem tem o carro consiga se adaptar. Tá começando o Pit Stop com Caio Tramonte, sua parada obrigatória no universo automotivo, e hoje vamos falar sobre o assunto que está transformando a indústria automotiva não só no Brasil, no mundo inteiro. Os carros elétricos chegaram e já deixaram de ser uma promessa. Estão cada vez mais presentes na rua, e hoje, para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui 3 convidados muito da pesada, tá? Eu recebo aqui hoje o Miguel Albino, vice-presidente de vendas do grupo Carbel, representando mais de 12 marcas. Também recebo o Renato Parisi, criador de conteúdo automotivo e também acompanha de perto as transformações do mercado. E meu xará, né, o Caio com K, o meu com C, Caio com K, meu xará, Caio Magalhães, foi entregador técnico da BYD, mas também possui o carro na sua garagem, usa na prática no dia a dia. Então, nada melhor que alguém para falar isso do que eles. Antes da gente começar, queria dar o meu muito bem-vindo a todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao Pit Stop. Miguel, eu vou começar falando com você, meu irmão. O que você acha que explica esse crescimento tão acelerado dos veículos eletrificados? Bom, primeiro que quem dirigir um vai se surpreender, porque realmente o produto é muito bom. E são várias opções hoje no mercado, né, para você poder estar utilizando algum nível de eletrificação nos automóveis. E a hora que você tem um carro desse, você muda o seu estilo de direção, né? E os carros vêm recheados com tecnologia de ponta. Assim, a condução do carro, a experiência da condução elétrica, ou com algum nível de eletrificação, ela é realmente prazerosa, né? Eu costumo dizer que eu fui agora semana passada embora, eu cheguei em casa e falei com a minha esposa assim: eu não queria ter chegado, eu queria ter continuado andando com o carro. Ficou triste chegar em casa? Fiquei triste de chegar em casa, porque o carro é tão gostoso que dá vontade de você continuar o percurso. Então, assim, a acessibilidade desses carros no mercado hoje, com a precificação que também está sendo bem atrativa para o consumidor. Então, de certa forma, quem está ganhando? O consumidor, né? É mais opção. Sem dúvida. Isso me faz lembrar, vocês são muito jovens ainda, mas em 1992, quando o Collor abriu o mercado para os automóveis, nós tínhamos pouquíssimas opções de automóvel no mercado, e aí logo depois vieram outras marcas, mas é claro que é de uma maneira muito mais acelerada e muito maior, evidentemente, é o que está acontecendo agora, né? O cliente ter a oportunidade, ou mais opção de compra em todas as faixas, né? Porque com isso, quando aconteceu lá em 92, veio meio de cima para baixo, começou com as marcas mais premium, e hoje ele está navegando nos preços, né? Você tem carros aí eletrificados a partir de 109.900, né? E tão bom quanto os outros, né? Claro. Assim. E dos dados não mentem. Eu trouxe alguns dados aqui que eles são inacreditáveis. 676% de crescimento na venda dos carros 100% elétricos. Isso relacionado a 2 anos atrás. Você teve um crescimento de 676%. Isso é muita coisa. E também, se a gente for pegar ali numa escala... jogando os carros híbridos juntos, é um crescimento de 89% em apenas um ano. A gente foi de 93 mil veículos eletrificados em 2023 para 177 mil em 2024. Você imagina hoje, tanto que não está isso já aumentado, né? Então, isso eu já emendo uma pergunta aí com vocês sobre esse dado, né? Esses 2 dados que a gente vê que é um crescimento absurdo. E, então, vocês acham que o brasileiro perdeu esse meio de carro elétrico?
Porque a gente está vendo um número absurdo, né? E o carro elétrico ele era um medo, né, antigamente. Vocês acham que o brasileiro perdeu o medo agora e está tendo com força? O brasileiro gosta de adotar a tecnologia, né? Então isso explica um pouco. Esse número ele impressiona muito, definitivamente, mas ele partiu de uma margem baixa no início. Por isso é que o crescimento não tira o mérito do crescimento, ele continua impressionante. É só porque a margem era menor, de um número menor, mas isso não tira o mérito, né? E eu acho que o brasileiro enfrenta um desafio que a gente vê em outros mercados também, na Europa, Estados Unidos, que aí só levando para um ponto mais amplo, a discussão sobre a capacidade de recarga desses carros. No prédio onde eu moro, por exemplo, ainda não pode ter instalação para carro elétrico. Então eu teria que ir até uma concessionária do Grupo Carbel fazer ou ir num shopping. Pode ter carregamento? E já tem vários carros que eu posso carregar com uma tomada de 3 pinos brasileira normal, preferencialmente com 220 volts, né? Sim. Então, assim, mas eu vejo como quando chegou um boom, muita gente querendo, aí é natural, tem um momento de queda, assim, peraí, vamos acostumar. Conheço pessoas que compraram elétricos, venderam, compraram híbridos e agora estão começando a voltar para o elétrico. O elétrico virou o segundo carro da casa, o terceiro carro da casa. Sim. A gente vê também uma adaptação também dos próprios locais, Exatamente. né? É isso que você está falando. O seu prédio ele ainda não comporta carregamento, ainda. Porque não tem como um prédio hoje em dia não fornecer o carregamento, né? Porque o elétrico virou uma coisa fixada já no mercado. Sim. Então, eu concordo plenamente com você quando você fala que tem esses momentos, né? Que veio o elétrico, aí ninguém tinha muito apoio, e aí foi se criando apoios. Hoje você pode ver, tem vários pontos de carregamento em vários locais de Belo Horizonte, prédios aceitando, então isso gera mais confiança, né, para o próprio proprietário ter um carro. Eu acho que um ponto que fez muita diferença para o Brasil é que, assim, se a gente pensar, isso não existe um número redondo, né? Mas a gente pensar o tempo que as marcas japonesas demoraram para ganhar mercado aqui, confiança do público, não sei, uns 10, 15 anos. As coreanas já fizeram na metade. Sim. A expectativa é que os chineses, na fase atual, é 2 anos. Então, você vê mais ou menos de 15 para 7 para 2. Exato. A adaptação está demorando muito. E aí a gente vê o que cada marca fez como estratégia. A Leap Motors, né, veio com uma parceria sólida com a Stellantis. Sim. A Geely comprou 26,4% da operação da Renault no Brasil. Sim. Ela voltou para o Brasil já com mais de 200 concessionárias disponíveis e a fábrica da Renault disponível. Sim. Então, eu vou dar só esses 2 exemplos, porque assim, isso dá uma confiança muito maior. Claro. E eles estão indo no que já funciona, né? No que já está consolidado, né? Então, para que se criar novo? Você já tem uma e coisa procura quem já conhece o nosso mercado. E esse crescimento, ele traz um dado que eu vi recentemente, que esse crescimento é mais ou menos 10% dos carros no ano passado vendidos, né? Mais ou menos 10%. E tem uma previsão que em 2030 isso poderá chegar a 30% ou 35%. É muita coisa. Inclusive a Stellantis, que você se referiu aí, anunciou agora 60 bilhões de euros de investimento até 2030, pensando nesse crescimento exponencial do segmento eletrificado. Vai reutilizar toda a sua frota, todo o seu portfólio, pensando nessa participação de mercado. Eu acho que quem não se adequar vai ficar para trás, porque é fato. Esse movimento dos eletrificados não volta para trás mais. Né? Exatamente. Como você falou, 2030, né? Tem uma previsão aqui que a própria ANFA fez um estudo dizendo que os carros em 2030... os carros eletrificados em 2030 já passarão, né, o número dos combustão. Como um consumidor, eu acho que ver essa parte, né, do investimento é uma das formas de ganhar o mercado. Exato. Né? Então, a gente vê investimentos tanto financeiros como também em estrutura, né? Para que quem tem o carro consiga se adaptar. Sim, uma coisa que foi comentada, né, a questão de... por exemplo, os prédios não aceitarem, a gente também sabe que existem muitas residências, casas mesmo, né? Sim. Que também não tem uma boa rede. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu moro de aluguel, mas eu só carrego o carro na rua. Eu não tenho um carregador em casa.
Entendi. Então, o carregador em casa, ele é muito bom, porque a economia fica ainda maior. Mas... Você teve muita dificuldade de carregar ele na rua, para você Não, é tranquilo? É muito tranquilo, porque os próprios aplicativos hoje são muito didáticos. Então, você tem uma carteira virtual dentro do aplicativo que você pode colocar, você pode registrar um cartão de crédito ali também, que ele faz esse desconto. E hoje também está crescendo muito também o investimento dos hubs, né? Que são os pontos de carregamento. Os grandes pontos de concentração. Que aí você vai em um lugar que ele tem 6, 7 torres no mesmo lugar. Entendi. Entendeu? Aí facilita bastante. E você consegue ver pelo aplicativo se elas estão disponíveis. Sim, também. E o mais legal é que é uma estrutura mesmo. Então, você tem um local para acessar banheiro, você pode comprar alguma coisa ali de conveniência. E faz então, quanto tempo que você tem o carro elétrico? Eu tô com o carro elétrico, deve ter já aproximadamente 6 meses. 6 meses, que você é o seu primeiro carro elétrico. Sim, o primeiro carro então, elétrico. Então você já pegou como se fosse a fase boa do carro elétrico. Sim, mais ou menos isso. Você nunca não passou por dificuldade? Quando nada. eu peguei o carro, sim, mas eu consegui acompanhar a dificuldade inicial, porque você trabalhou de entregador da BYD, né? Quando eu era entregador técnico, foi quando deu aquele boom, que inclusive teve um sábado, em um único sábado, vendeu 90 carros. Aí eu tava lá na concessionária no dia e eu fui acompanhando, né? Entregou o carro esse dia, hein, Caio? Nossa Deus, o bicho pegou. No 90 carros. No dia não, mas o mês... o mês foi cheio. Virou uma bagunça. Você sabe que uma bagunça boa. Existem 100 pontos públicos de carregamentos rápidos hoje em Belo Horizonte. O ano passado, esse número não passava de 30. Então, assim, olha como é que a venda de carro está crescendo, de carros eletrificados, né? Vamos falar de carro elétrico, mas também a infra está crescendo. E isso faz com que um consumidor perca um pouco o medo. Veja bem, gente, nós estamos falando de um mercado de 10%. Por enquanto, né? Fizemos um movimento agora, esse final de semana passado, e um dos carros mais vendidos nosso do grupo foi o Fastback T200, quer dizer, que é um carro 100% combustão. Sim. Mas essa infra que está surgindo aí, está aparecendo, igual você falou dos hubs, isso realmente vai fazer com que as pessoas percam esse medo de mobilidade do elétrico. Se a infraestrutura andar junto com o mercado, com certeza vai dar muito certo. Ninguém pode ficar para trás. Se a infraestrutura crescer tanto quanto o mercado, com certeza as vendas vão crescer exponencialmente. Eu tenho uma pergunta para o Caio. Nesses 6 meses que você tem o carro, o que mudou da sua rotina do início para agora, esses 6 meses depois, em termos de carregamento, onde você carregava, quantas vezes você carregava por mês, por semana, e quanto tempo demora para carregar, e se a localização dos carregadores mudou e te ajudou de alguma forma? Bom, vamos lá. Na questão, quando eu faço comparação, inclusive, muito para os clientes, né, dos aplicativos, que eles sempre perguntam muito isso. Antes eu tinha um Fiat Argo, e para eu poder fazer uma rota ali de, por exemplo, uns 450 quilômetros, eu tinha que fazer um investimento aproximado de R$300. Só que eu rodava com o carro 2 dias, com um tanque. O Dolphin, eu já tenho que fazer 2 recargas dentro do mesmo dia, porque ele me entrega uma autonomia com cada carga de aproximadamente 220 quilômetros. Só que a grande questão, falando primeiro do financeiro, é que eu tenho que investir no máximo 120, 130 reais. Então, beleza, para rodar os mesmos 400 quilômetros do Argo. Então, eu já consegui dar uma reduzida muito grande, de uns 50%, 100, 150 reais, entendeu? Na prática. 50% fácil. O que eu tive mais de dificuldade foi realmente encaixar a rotina. Porque essas 2 recargas têm que ser feitas de forma muito estratégica, para que eu não perca principalmente os horários de pico, que é o movimento mais alto. Então eu uso o horário do meio do dia para eu já aproveitar e almoçar, e o último que é antes de eu ir embora para casa. Mas aí eu estou investindo ali em tempo cerca de 2 horas. Entendi. 2 horas para as 2 recargas. Isso, contando as 2 recargas. Legal. Renato, você que está nesse meio aí, né, nas ruas, nas redes sociais, qual que é a principal dúvida das pessoas em relação ao elétrico? Eu vejo muito a questão de autonomia e tempo de recarga, por isso que eu quis perguntar para o Caio. Porque, assim, recentemente eu testei 2 carros, o Geely X2 é um exemplo interessante. O número do Inmetro de autonomia na casa, eu não me lembro de cabeça redonda, na casa de 270 quilômetros. Sim.
E eu rodei mais de 350 quilômetros com uma carga. Então, o que eu vejo um pouco... Às vezes as pessoas têm medo. Nossa, eu quero comprar um carro elétrico, mas eu vou muito ao interior. Será que vai ter ponto de recarga no caminho? Será que ele vai ter autonomia para chegar? Então, isso tem, assim, ainda um pouco... Obscura essa parte. Mas é uma coisa válida, sim, realmente claro. válida. Porque eu vou daqui a Divinópolis, por exemplo. Eu não sei se tem ponto. Eu teria que... Daqui a São Paulo, eu sei que tem vários pontos. Sim. Aí, o que o Caio faz de organizar o dia, nesse caso, eu vou organizar a viagem, para eu poder parar e almoçar e deixar o carro carregando, isso é organizável. Sim, claro. Né? Tem os desafios, assim, às vezes você chega, o carregador está estragado. Ou tem uma fila de carros. Isso a gente viu na Europa, carregadores de rua, carregador estragado e uma fila assim, de 15, 20 carros, cada um precisando de no mínimo 1 hora. Aí você vai, se você alugou um carro numa viagem, um carro elétrico, você vai ficar ali nas suas férias, por exemplo, parado esse tempo todo para recarregar. Sim. Então, tem alguns detalhes. Miguel falou uma palavra maravilhosa, que acho que ela dita a nossa conversa aqui, que é eletrificação. O carro elétrico está dentro da eletrificação, claro. Mas o carro híbrido também. Exato. Claro. Então, assim, para o meu uso atual, se eu fosse comprar um carro eletrificado, seria um híbrido. Sim. Se a pessoa viaja mais, pela tranquilidade, acho que o híbrido ele encaixa igual a luva, com certeza. E a gente tem visto um crescimento, você citou o Fastback, Fastback é um exemplo, ele tem um sistema híbrido leve associado ao motor flex. Sim, não tem tomada, não tem nada. É o M-Heavy, né? A gente tem a Toyota com Corolla e Corolla Cross, agora a Peugeot tem o mesmo motor da Stellantis, 1.0 turbo eletrificado. Eu estou citando eles porque é importante a gente pensar também na fonte da energia que vai carregar o carro. Claro. Porque se a gente carrega um carro elétrico usando uma termoelétrica, queimando carvão, não faz sentido. O carro elétrico perde a pegada sustentável dele. Agora, o Brasil, nesse sentido, tem uma coisa boa, porque a nossa principal fonte de energia é hidrelétrica, que ela é muito mais limpa do que uma termoelétrica. Claro. E a gente ainda tem fotovoltaica e eólica. Sim. Então, e eu citei o híbrido flex, porque você pode abastecer com etanol, combustível renovável, que emite bem menos gás e roda com carro híbrido, né? Assim, que associar tem os níveis de híbrido. E eu fico só para encerrar a pergunta que você me fez, uma coisa que às vezes as pessoas conversam, às vezes não é nem pergunta, é conversa. É essa ideia do carro elétrico ser abastecido por uma energia renovável, ser recarregado, né, por uma energia renovável. Aí faz diferença. Você tem, na sua casa, você citou que mora de aluguel, às vezes você tem um painel fotovoltaico. Solar, né? Claro. Você vai reduzir ainda mais seu gasto. Exato. E você vai ajudar o meio ambiente. Exatamente. Eu acho que esse é um caminho muito legal. Também acho. Miguel, agora eu queria saber, vamos falar sobre Minas Gerais. Sim. Minas Gerais está acompanhando o crescimento do restante do país em termos de carro elétrico? Sim, está acompanhando. Em torno aí de 26% também do crescimento, acompanhando o mercado nacional. Eu acho que nós temos aqui as principais marcas, né, também, tanto quanto o resto do Brasil. Um dado interessante que eu vi recentemente também é que no último ano foram abertas 500 novas lojas de automóveis no Brasil. Estou falando de concessionárias, não estou falando de loja multimarcas. Só de concessionária. Só de concessionária. E existe uma projeção para que o próximo ano se abra novamente mais de 500 a 1.000. Né? Então, isso, gente, esse crescimento, Minas está acompanhando o crescimento nacional, mas é um crescimento nacional. Exato. Né? Que os grandes grupos estão buscando em todas as regiões do Brasil. Em Minas não fica diferente. Nós temos aqui alguns grupos trabalhando algumas marcas, mas nós, especialmente o Grupo Carbel, nós temos a Lip Motor, que é uma nova marca que veio com a chancela da Stellantis, e temos também o Jayco, temos o Moda e temos a BID, que ele inclusive trabalhou conosco lá um tempo, não é isso? Exatamente. Então, sim, há um investimento por parte dos empreendedores e há, sim, a aceitação por parte dos consumidores de Minas, tanto quanto no resto do Brasil. O Jayco na tela, né? Também faz parte do grupo, né? Faz parte do grupo. Se você me permite um comentário em cima do que o Miguel falou, essa confiança, digamos, dos grupos concessionários em expandir
até com novas marcas, ou remodelar o que ele já tem para ficar mais atrativo. Sim. Eu acho que vai muito de encontro com esses recentes anúncios de investimentos de várias marcas no Brasil, coisa que supera, acho que 30 bilhões de reais até 2030. É muita grana. Sim. Isso é que a gente precisa, assim, a gente tem um horizonte, embora 2030 já está logo aí, mas é um horizonte de 4, 5 anos, agora um pouco menos, mas que a gente sabe que esses investimentos já estão acontecendo. E isso passa um pouco de segurança para o mercado como um todo. Sim. E permite um grupo feito o Grupo Carbel ter confiança no investimento. Investir, né? Exatamente. Ele está mostrando o Jayco aí, ó. Claro. O Jayco, a previsão de venda para este ano no Brasil são de 50 mil carros. É muita coisa. Você pega, por exemplo, o ano passado, se não me falha a memória, pode ser que eu erre por alguma coisa, mas eram 5 ou 6 mil carros. Tudo bem, é o início da operação. Exatamente, né? a concessionária que faz pouco tempo que está no Brasil. E ela fala em fechar o ano aí com, não sei se 150 concessionárias. Não, e é carro lindo, né? Um carro que tem muita presença. Tecnologia nem se fala, né? A Lip inaugurou em outubro com 36 concessionárias. Sim. E deve fechar esse ano agora com 100 concessionárias. É muita coisa. Então, assim, o investimento é absurdo. Por parte dos grupos no Brasil inteiro. Sim. E todo mundo quer vender também essa fatia de mercado. Eu trouxe alguns dados aqui de Minas Gerais. Minas Gerais é um dos maiores mercados de eletrificados do Brasil. O estado ficou entre os 3 maiores mercados nacionais, respondendo por cerca de 6,8% de todos os veículos eletrificados vendidos no país. Exato. E quase 70% dos carros eletrificados de Minas estão onde? Aqui em BH. Exato. Então, se você vê a concentração de 70% dos carros. Por quê? Porque a infraestrutura, querendo ou não, está aqui, né? Sim. Foi o que a gente estava comentando. A hora que você pega ali, vamos pegar a grande BH, né? Você vai encontrar um pouco mais de estrutura que você pegar os interiores. Sim. Né? Acaba sendo natural, né? Acaba sendo capital natural esse e a crescimento. região metropolitana, as grandes cidades, Uberlândia, Juiz de Fora, e aos poucos as médias cidades vão tendo mais estrutura. Claro, tá e chegando toda natural, nova né? tecnologia gera resistência. Foi assim com a injeção eletrônica, foi assim com o câmbio automático e vai ser assim com toda a tecnologia que vem, né? Sempre tem esse momento de resistência e momento que todo mundo aceitou e todo mundo tá amando. Se foi então, assim com o motor a álcool, né? Exatamente. Foi assim com motor a álcool. O álcool foi pior ainda, porque quando lançaram o motor a álcool, que o motor chegou no Brasil, não tinha álcool. Não tinha álcool. Estava tudo encostado, porque não tinha como abastecer. Sim, teve um cliente que me contou isso e assim, a gente ria, né? Exato. Porque foi basicamente a mesma coisa. Exato. Só que a eletricidade, eu acho que o que eu vejo, né? Que ela teve esse alcance mais rápido, é porque também tem muito estímulo da rede social. Sim. Quando o álcool de repente chegou, era uma coisa mais... a mídia mais tradicional, né? Televisão, rádio. E a rede social, ela ampliou. Eu vejo que ela ampliou, inclusive, para as próprias mídias tradicionais. Sim. Então, acredito que a eletrificação ela tem sido mais fácil, porque todo mundo tem acesso a essa informação. Exato. Isso eu bato muito nessa tecla, porque hoje a gente consegue receber informações muito mais rápidas, informações boas, né? Basta saber procurar também, né? Porque se ficar o dia inteiro na internet procurando besteira, você vai achar o dia inteiro besteira. Mas se você parar um pouquinho e procurar por informação boa, as informações boas chegam. Temos aqui pessoas, eu estou aqui na parte de trazer pessoas influentes do meio para falar da marca. O Renato está aqui. Tem um canal que faz teste de carro, então ali ele mostra na prática, a gente traz aqui um usuário do carro elétrico no dia a dia. Então, a gente faz essa parte, né? Sim. Aí, as pessoas que, antes de comprar, elas têm todas as informações possíveis disponíveis para ela na internet, para saber se o que ela está comprando, de fato, é algo bom. Isso é uma vantagem muito grande dos dias atuais, porque antigamente não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Você comprava e via se dava certo, né? É impressionante como é que... Essa observação que você colocou aí, ela é muito válida, porque ainda assim, Caio, eu vejo que as pessoas pesquisam o básico, certo? Muito raso. Muito raso. Faz uma pesquisa rasa, porque se você pegar, os carros são muito parecidos. Tem uma tela de 14 polegadas, o meu eletrificado, o meu elétrico... Eles são muito parecidos por dentro, por fora, né? Sim. Mas existem diferenças significativas entre elas. E essas diferenças... Não são só visuais, as pessoas, né? não é só visual, não é só o que vê. Exato. Né? Então, tem carros no mercado hoje que tem, eu chamo, por exemplo, de geração 9 e 10 do ABS.
Tem carros trabalhando com a geração 9 e tem carros trabalhando com a geração 10. O que significa isso? Tem carro que tem de 15 a 20 pegas por segundo no ABS. E tem carros que tem a partir de 17 a 20. Então, assim, o carro que parte de 17 ele tem um período de frenagem menor. Com certeza. E as pessoas não pesquisam isso na hora de comprar um carro. Sim. Segurança tem que ser o primeiro item. Então, a segurança ativa, a segurança passiva, ela tem que ser analisada e pesquisada pelo consumidor. Sim. Né? Não só a tela de 14 ou a capacidade Só ali. o que vê, né? Só o que vê. Né? E o consumidor tem esse acesso hoje. Mas utiliza pouco. Tem uma curiosidade em cima disso que você está falando, dessas diferenças entre os carros. Você que gosta de carros mais esportivos, mais potentes, eu dirigi o Dolphin, né? Estou apontando por causa do seu Dolphin. E eu dirigi o EX2, o irmão menor desse daqui. E eles têm uma diferença. Esse é o X1, né? Esse é o X5. Esse é o grandão. X5, perdão. É um dos raros carros com teto solar que eu não bato a cabeça no teto pelos meus quase 2 metros de altura. Esse daí. É verdade. Eu e o Renato, a gente esteve no evento esse final de semana. Vai sair esse evento ainda para vocês, mas o Renato adorou o carro. Só o problema, ele não coube. Mas aí, falando do EX2 do Dolphin, tem uma diferença para quem curte esse nível de detalhes. O EX2 tem tração traseira. Então é uma sensação do carro te empurrar e não te puxar. Exatamente. Em termos de diversão, é claro que assim, os carros têm muitos controles. A tração traseira, ela acompanha naturalmente a esportividade. Né? Não tem como um carro tração traseira você não sentir uma tocada mais esportiva, né? Eu recebi um cliente amigo um dia desse na loja da Lip, aí na Lip, e ele chegou e ele já foi piloto de Fórmula Maserati, ele gosta de tocar bem o carro, sabe? Ele falou, Miguel, o que me fez vir aqui na Lip é porque o C10 ele é tração traseira. Então, a tração traseira realmente, para quem gosta de pilotar, para quem gosta de uma direção um pouco mais esportiva, é outra tocada, né? outra experiência. Né? E essa experiência, ela se diverge um pouco para cada um, né? Eu, no meu caso, por exemplo, o EX2 já não me agradou tanto, mas não por ser tração traseira, porque a tração traseira, assim, é o fascínio de quem gosta, claro. Né? Mas eu senti um pouco de diferença em relação ao Dolphin por causa da resposta de aceleração. Aí isso me incomodou realmente um pouco. O Dolphin ele é bem mas eu acho que isso é uma característica também. Claro, porque você não está sentindo o carro dando aquele pulo. Sim. Você tá sentindo, que tem gente, inclusive, que não gosta do pulo. Isso. Né? Isso aí vai ser divisão de gosto. Isso aí acontece realmente, isso acontece bastante. E agora a gente vai para o nosso primeiríssimo quadro, o Isso ou Aquilo. Bora lá, eu vou fazer a pergunta, vocês respondem rapidinho para mim. Vocês três, hein? Vamos começar nessa ordem. Caio, Renato, e eu não vou responder, e você responde depois. Elétrico ou combustão? Elétrico. Combustão. Ainda combustão. Elétrico ou híbrido? Híbrido. Híbrido. Recarga em casa ou posto público? Posto público. Recarga em casa. Recarga em casa. Silêncio ou ronco do motor? O ronco do motor. Assim, no trânsito, silêncio, mas no final das contas, o ronco do motor. Assim, para quem tem minha idade hoje, que passou dos 50, o ronco do motor agrada bastante, sabe? Tá certo, amiga. Verdade. Torque instantâneo ou troca de marchas? Troca de marchas. Também troca de marcha. Troca de marcha. Tecnologia ou tradição? Tecnologia. Tradição. Cidade ou estrada? Estrada. Autonomia ou desempenho? Desempenho. Desempenho também. Depende um pouco, mas vamos lá. Vamos no desempenho. Economia ou emoção? Emoção. Se a gente falou o outro, tem que ser emoção. Emoção. Energia solar ou posto de combustível? Energia solar. Energia solar. Né? Sem dúvida, energia solar. É isso, esse foi o Isso Aquilo. Tivemos algumas divergências aqui entre as respostas, mas de fato foi muito bom. Ô Caio, eu queria só fazer um comentário. Claro. Recentemente eu estive lá no Circuito dos Cristais em Curvelo. Dirigindo 5 modelos da Porsche diferentes. E a gente dava 2 voltas em cada modelo, e o primeiro que eu peguei foi um elétrico.
foi um Macan 4S. Sei. Nova geração do Macan. E assim, aí eu gravei com o carro, eu tô acelerando e de repente eu olho para cá e falo, mas não faz barulho, sabe? Anda, entrega um torque, aquela aceleração, aquela coisa toda, carro pregado no chão, tração nas 4 permanente. Muito bruta, mas falta o ronco. Em seguida eu pego o Macan T, tração traseira, a combustão, aí vem o barulho. Mas o sorriso sai junto. Nossa senhora. Agora, o Panamera 4S, pro meu tamanho, foi o ideal, mas o mais divertido foi o 718 GTS. Mas eu acho que isso pirado, vai evoluir também. Sim. Por exemplo, a Audi tem o RS e-tron, os e-trons esportivos, que ele simula o barulho. Sim. Né? Então você escolhe. Esse se você Porsche quer A própria Taycan, ela já fazia É, isso, né? Se já. colocar no modo esporte, parecia que estava num túnel de vento. Era bem legal o barulho, assim, de escutar, sabe? Outros... não é o barulho da combustão, mas é outros Sim. meios de explorar essa sensação de esportividade. Porque Né? faz falta. Quando você está no circuito, você tem o barulho até para você trocar marcha, reduzir Exato. o ponto de entrar. E a Eu falta- acho, esse Porsche, eu acho que tinha isso. Só que assim, a gente entrou no carro e já saiu na volta. Então, eu não tive nem tempo de olhar direito as coisas. Eu não sei então, se vocês sentem mexi. isso, mas eu andando no carro elétrico, né, igual o C10, apesar de ser híbrido, a experiência é 100% elétrica, tá? Então o carro é o carro que eu uso hoje. É um carro que não tem barulho nenhum. E às vezes eu vou manobrar em algum lugar, eu vou dar marcha ré e tem uma pessoa passando atrás, ela continua despreocupada, né? Porque ela não tem o sentimento. Eu acho que a população não acostumou ainda que tem carro elétrico circulando. Isso Né? é totalmente, Então a isso é atenção totalmente tem que ser redobrada. Sim, com E certeza. até por isso que o carro elétrico faz um barulhinho, porque às vezes um deficiente auditivo. ele não vai escutar, né? Um deficiente visual, ele precisa escutar o barulho. Então, assim, ele não vai enxergar o carro. Sim. Então, tem uns detalhes, assim, de cuidados, né? Com sim. Exato. pessoas... Miguel, agora vamos falar um pouco da Leap Motors. O que representa a chegada da Leap aqui no Brasil? A Leap foi uma joint venture que a Stellantis fez com a Leap. Só um detalhe, a Leap agora, o mês passado, foi a 5ª marca mais vendida na China. Mais de 100 marcas na China. Lá tá tudo, né? Tá mais de todo 100 mundo tá lá, marcas, é é um verdade. absurdo. E ela foi a 5ª lugar, a 5ª que mais vendeu. E eu acho que acertadamente a Stellantis fez a joint venture com a Leap e trouxe ela para o Brasil. E ela vai pegar, obviamente, toda a tecnologia da Leap e vai multiplicar para o seu portfólio das suas marcas. Claro. Tá? Então, assim, eu acho que ela veio para BH, óbvio, para trazer uma nova tecnologia que a gente chama de RIV, que é aquela onde a experiência é 100% elétrica, mesmo no carro sendo híbrido. E ela comprou com isso, com a compra da Leap, ela vai atualizar todo o seu portfólio com a tecnologia que existe na Leap. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, eu acho que para BH é mais uma opção, mais uma marca que nós temos hoje em Belo Horizonte, eletrificada, mas é uma marca que tem um detalhe único, porque nenhuma outra marca tem esse híbrido que tem uma experiência de condução 100% elétrica. Sim. Né? Os outros híbridos todos, se acabar a sua capacidade elétrica, ele vira combustão. E aí a sua experiência de consumo é combustão e ela é piorada, porque... Claro. Você perde a potência combinada. Perde a potência combinada. E no nosso caso, não. No nosso caso, da Leap C10, sempre por exemplo, sempre vai ter os 225 cavalos, o carro sempre vai ter experiência eletrificada de condução, mesmo tendo um combustão ali um combustível, um tanque de 50 litros, que dá uma autonomia de quase 1.000 quilômetros. Então, assim, é uma marca que promete muito no mercado, é nova. Nós estamos começando agora a tracionar a imagem da marca, mas as pessoas que vão e conhecem se encantam. E realmente ela igual você falou, é uma marca nova. Ela foi fundada em 2015. 2015. Então, é uma marca que vai fazer seus 11 anos, né?
E ela saiu de uma startup, né? De uma das fabricantes. E é uma das marcas que mais cresceram do mundo. Ela fazia bateria para as outras marcas. Exato. Né? Ela falou, opa, peraí, eu já faço a bateria, já faço algumas outras coisas, vou fazer para mim, né? Então, montou a fábrica dela e deu certo. Né? Nossa, certo demais. 2025 já tinha passado a marca de 500 mil veículos vendidos. Exato. E está se consolidando cada vez mais rápido, né? Aqui no Brasil. Qual que são os modelos que mais estão despertando interesse no brasileiro da Lip? Da Lip é o C10 Riv, que é esse carro híbrido, né, com autonomia estendida, com a experiência 100% elétrico, mas também tem pessoas que vão lá buscar os carros BEV, os 100% elétricos. Porque a hora que você passa para esses carros, ao contrário do seu, que dá 200 e poucos quilômetros de autonomia, no Lip ele vai ali a 300 quilômetros de autonomia. Né? Então, aquela pessoa que tem um uso ali urbano e tudo, e ele tem uma segurança maior de estar usando o carro eletrificado também. Né? Legal, enquanto o Miguel vai falando, a gente tem aqui o Lip na nossa tela, C10, né? Esse é bem procurado. Esse é o mais procurado de todos, hoje até pela sua tração traseira. Sim. É um carro de dimensões grandes, é um carro com belíssimo porta-malas, espaço interno. Na verdade, a Lip acertou em basicamente tudo nesse carro. Tudo. Esse carro é muito bonito. Esse aí, eu fui pessoalmente na concessionária, eu apaixonei por esse verde aí. O verde, né? E ele é eu cheguei com as cores voltando a ser mais do que cinza. Sim, exatamente. Mais do que o Durepox. E o mais engraçado é que eu tirei uma foto, mandei pra minha namorada e assim, ela falou, não, é esse que a gente vai ter. Já teve a aprovação da namorada. Mas nada mais difícil já foi. Ele é um carro com design mais clean, inclusive com o interior também, que o painel não tem botões praticamente. Né? Então é um carro mais low profile, com menos recortes, né? Diferente desse, né? Que já tem bastante recorte. Aí cada um tem um gosto. Claro. Né? Sim. A gente tá, quando a gente vai falando, tá passando alguns Omoda, tá passando Lip, cada um no seu estilo, né? Cada um no seu visual, mas é aquilo, cada um se simpatiza com o modelo, né? É normal, são carros aí que estão chegando e realmente o design deles estão bem à frente. Né? Você vê que são carros que quando você vê na rua, você primeiro tem aquele momento, que carro é esse? Aí você já vai se identificando e são carros realmente lindos, tecnológicos e que estão bem à frente aí do tempo. Faz bem aos olhos, né? Faz. Você entra no carro, o carro é bonito, né? Você o cor é macio. Ele é um pouco diferente dos outros carros, assim, vamos falar dos carros que nós tínhamos, que nós vendemos aqui. Sim. Mas é um carro que tem um agrado aos olhos, né? Tanto de design externo, quanto de design interno, quanto da manufatura, né? Os toques macios. Então é um carro que agrada muito, né? A esses sentimentos do olhar, da posição de dirigir, né? É muito bom. A gente, só de comparar uns carros de entrada do mercado, Fiat Mobi, Renault Kwid, com um Dolphin Mini, por exemplo, você já vê uma diferença. Você paga um pouco mais no Dolphin, mas você já vê uma diferença de acabamento, de design. Sim. É claro que os outros dois são muito tradicionais, né? A tendência é que eles evoluam também, mas é uma diferença que salta aos olhos, né? Exatamente. Agora a gente vai entrar nas mais polêmicas, que eu não posso deixar de perguntar. Toda vez que eu venho aqui tem as polêmicas. Muita gente tem dúvida ainda da bateria do carro elétrico, que com o passar dos anos, né, os ciclos de carga vai perdendo autonomia igual o celular. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas a perca ela é menos agressiva do que o celular. Primeiro porque quando a gente fala de um ciclo de carga, a gente está falando de uma carga 0 a 100. Sim. Então, por exemplo, foi 50 a 100, não foi um ciclo, foi meio ciclo. Entendi. Então, o ciclo ele vai a cada 100% completado. Se eu fizesse um cálculo básico aqui, pegando mais, de repente, a autonomia, porque só um detalhe, um adendo, é que a minha autonomia ela é mais baixa pela agressividade que o carro trabalha. Então, eu pego morro, pego sempre terreno variado, então isso impacta diretamente. Como no carro a combustão. Quantos quilômetros tem seu carro? Ele está com 45. Uhum. E aí, voltando ao raciocínio, a questão do ciclo de carga,
quando a gente faz essa conta no número mais oficial, ele ultrapassa 1,5 milhão de quilômetros. E que carro que hoje, que a gente conhece, nenhum. do combustão... Pode até fazer 1,5 milhão, mas vai precisar fazer um motor pelo menos umas 3 vezes. E a questão toda mais. também é o seguinte, o motor, se a gente pegar, claro que são atividades totalmente diferentes, mas você pega um motor aí de geladeira que ele dura anos, décadas. O que então, você tá querendo dizer a galera brinca muito Sim. disso, né, com o carro elétrico. Então, assim, se a gente faz esse anexo, assim... O que você está querendo dizer é que tem o seu desgaste como a combustão também tem. Sim, né? mas é basicamente muito isso. menos agressivo. Muito menos agressivo. Porque o combustão a gente vai ter ali, vira brequim, claro. O pistão. Se você não faz aquela troca de óleo recorrente, aquilo ali vai causar um dano no motor. Inclusive, a durabilidade ela vai muito de acordo com a manutenção que faz. Isso, exatamente. No motor elétrico, você não tem essa movimentação no motor. Sim. Entendeu? É uma pergunta que me fazem muito, essa que você me fez aí, que você fez para nós, mas é porque as pessoas realmente desconhecem. Mas assim, a capacidade de vida útil da bateria é muito grande. Sim. Né? É muito difícil você encontrar carros no Brasil com mais de 1 milhão de quilômetros. Né? Bem antes disso, aliás, eu nem nunca vi. Bem antes disso, os carros desaparecem de alguma forma, mas se a pessoa... existe um estudo que mostra por estado a média de quilometragem rodada dos carros, né? Então, aqui em Belo Horizonte, se não me falha a memória, são 12 mil quilômetros. Isso, 10, 12 mil quilômetros. 10, 12 mil quilômetros. Então, para você rodar 12 mil quilômetros ali em um ano, você chegar em 1 milhão de quilômetros, vai para a 4ª geração. Vai ter que nascer uns aí para continuar rodando no carro. Até um detalhe importante, interessante na verdade, foi uma informação que eu vi mais de um influencer, né, que acompanhou muito, principalmente a BYD no início. Sim. A BYD, quando ela veio, ela trouxe 2 veículos específicos, que foi o D1, sim, que é tipo uma minivan, e o outro, acho que é o T5, se eu não me engano. Que eles têm mais de 1 milhão de quilômetros. Né? Que ele aí realmente é uma vanzinha, e aí tinham algumas empresas que compraram esses carros, e esse carro já estava batendo 1 milhão de quilômetros com 97% de saúde da bateria. Então... E um ponto importante, a bateria evolui muito rápido. Claro. Sim. Se a gente considerar, por exemplo, a primeira geração do Nissan Leaf, aí tem um detalhe importante. A gente tem um clima muito favorável no Brasil para carro elétrico. Sim. Porque esse Leaf que eu vi, eu acompanhei um cara que tinha... Ele dirigiu 200 mil milhas com o carro, uns 350 mil quilômetros. Só que ele morava numa área muito fria dos Estados Unidos. Então, chegou um ponto que o carro já estava mais velho, primeira geração, e no inverno, a bateria ele não conseguia rodar 20 km com o carro, porque a bateria riava. Não chegava no nível de temperatura ideal de trabalho. Então, tem a gente vê claramente uma evolução das baterias. Sim, eu fico, claro. mas a gente está falando... A gente está tendo esse programa em 2026. Imagina em 2030, a tecnologia já vai ter avançado. As baterias vão evoluir. Está vindo a bateria líquida, baterias de sódio. Sim. Então, essas baterias, uma vez que elas chegarem, nós vão duplicar essa vida útil da bateria. E também a capacidade de carregamento, enfim. Também. Vamos para a próxima polêmica. Hoje a gente vê muitas marcas chegando aí no Brasil, principalmente dos carros elétricos. Como que fica a questão de pós-venda no quesito estoque de peça e tempo de reparo? Boa pergunta. Eu tô só nas polêmicas hoje. É aí que eu vou falar novamente da Lip. Parece que eu estou falando só da Lip aqui, mas a minha marca tem 12, meu grupo tem 12 marcas, gente. Não estou falando só da Lip, não, mas a Lip... Tem a Lip mais 11. A Lip mais 11. Mas assim, a Lip ela veio abraçada pela Stellantis e justamente com essa proposta de oferecer uma tranquilidade maior no pós-vendas. Uma vez que todo o processo de logística, os galpões, né? Você pega aqui a fábrica de Betim, já tem peça lá guardada. Um dia desse um cliente fez uma colisão no carro na rua e eu não tenho ainda passante na oficina, porque os carros não tem 7 meses que estão sendo vendidos. A galera está mantendo bem cuidadinho. Mas eu vi um faturamento do pós-vendas de 20 e poucos mil. Aí eu chamei o gerente e falei, o que é esse faturamento aqui? Ele falou, um carro que bateu. Eu falei, aí me explica, tinha peça? Todas, Miguel. Então, eu falei assim, poxa, que bom. Legal. Que legal isso, claro. Né? Não acredito sinceramente que seja assim com todas,
Mas eu acho que a grande maioria vai se preparar para que Mas você tenha isso. Tem que se entender também, gente, que quando você colide um carro, é muito difícil todas as peças estarem disponíveis ali para você. Isso é em todas as marcas que vocês verem, tanto de combustão, tanto de elétrico. Existe um tempo normal de se esperar a peça. Né? O que a gente está conversando aqui é sobre esse tempo que extrapola, né? Que a gente fica preocupado com isso. Mas isso não acontece só nos elétricos, não. É para todos os mercados. Quando você bate o carro, tem peça que tem que vir. Se o seu carro é importado, a peça tem que vir de fora. Tem um tempo para isso. O que a gente está querendo, o que a gente está conversando aqui é sobre esse falta de peça por falta de logística. É diferente do ter que esperar a peça, que dependendo da sua colisão, você vai ter que esperar mesmo. Não tem o que fazer. Né? Agora vamos aqui para muita gente aqui que está... Eu sempre dou um espaço para a galera me perguntar antes. Por isso que você fica lá de olho nas redes sociais, @Caio_Tramonte, que vocês podem... Eu solto o assunto da semana, vocês já me fazem pergunta para eu vir afiado. E essa aqui é uma que vocês me fizeram muito. Sobre a desvalorização dos carros elétricos em pouco tempo. Isso é uma fase de adaptação ou o consumidor pode estar comprando que vai valer muito menos na hora da venda? Eu acho que isso já passou. Essa fase já passou. Hoje eu tenho fila de espera. Nós temos uma marca no grupo que chama Carbig, que é uma marca que trabalha com os veículos seminovos do grupo. E hoje os meus vendedores têm fila de espera para carro eletrificado, os carros elétricos. Então é entrar e sair. Entra um BYD, sai pela porta por uma porta, entra por uma porta, sai pela outra. Entendeu? Não dá tempo nem de lavar às vezes. Eu acho que isso era um problema que nós tínhamos antigo. E mesmo assim, se fizesse a conta ali, logo no início, da depreciação, que realmente era um pouco maior, pelo desconhecimento, e não tinha tantas marcas, tanta infra. Mas assim, se você pegasse a economia que você tinha de combustível, ainda assim valia a pena em alguns casos. Né? Mas hoje, Caio, eu acredito que isso foi por água abaixo. Não existe mais essa... Eu acredito também que o mercado ele teve uma fase de precificação um pouco errada. Sim. E aí foi dando essas confusões de preço entre seminovos e novos. Né? A gente se encontrava muito carro com 400 km rodados, 500 km rodados. Pessoas que talvez não se adaptaram ou talvez não... Eu conheço gente que vendeu o carro porque o prédio não aceitava lugar para carregar. E ele não perguntou, ele não tinha essa informação antes de comprar o carro. Então ele acabava vendendo e assim, o preço ficava... Eu vejo que hoje o mercado já deu uma acalmada em relação à precificação. Hoje já se encontra... não tem mais aquele tanto de bônus que teve no início. Exato. Porque eu conheço uma pessoa, isso é muito curioso, comprou um BYD Song, eu não me lembro qual das versões, né? Possivelmente o Plus. E ele vendeu o carro poucos meses depois, porque ele comprou por um preço, conseguiu vender bem o carro, porque o novo mudou a linha, o carro estava mais barato, então ele comprou um novo. Essa variação foi muito sentida, principalmente dentro da BYD, por esse motivo. O Song Plus, inclusive, ele foi o que mais sofreu, porque além da atualização que ele teve do valor, o modelo dele foi atualizado muito rápido. Sim. Então, em 2 anos de mercado que o carro estava aqui, ele se transformou num outro carro. Sim. Então, assim, ele saiu literalmente da água para o vinho. Exato. O que se vê hoje é um movimento de desvalorização um pouco maior em relação às marcas tradicionais. Porque os lançamentos dos chineses, toda semana chega um novo, e essa guerra de preço que eles fazem entre eles mesmos, tem feito uma depreciação, tem causado uma depreciação um pouco maior nos carros a combustão, nos carros ali, principalmente na faixa entre 120 e 200 mil. Na verdade, teve até uma informação que eu vi essa semana de um vendedor, no caso, de seminovos, né? Me assustou, de certa forma, né? Porque é uma coisa que a gente esperava poderia acontecer mais para frente. Ele falou que existe tanta procura pelos carros chineses que Corolla e Civic estão ficando encalhados no estoque. Olha isso, a gente viveu para ver Corolla e Civic encalhado em estoque. Isso é muito difícil. Eu assustei nessa. Vamos para o nosso quadro agora, Mito ou Verdade. Esse quadro que eu tanto gosto. Essa vai ser um cada um. Combinado? Vamos começar com o Caio. Caio, carro elétrico pega fogo com facilidade. Mito ou verdade? É mito.
Bateria dura pouco. Mito também. Elétrico não serve para viajar. Também acredito que hoje é mito. Carro elétrico exige menos manutenção. Acho que acredito. Verdade. É possível economizar muito carregando em casa. Verdade. A infraestrutura brasileira está evoluindo rapidamente. Verdade. Elétricos serão mais baratos nos próximos anos. Acredito que é verdade. O Brasil será um mercado importante para a eletrificação. Verdade. Eu tenho aqui, jogando aqui, tendo esse gatilho aqui dos carros serão mais baratos, eu vi que a Stellantis, ela confirmou, né, a produção dos modelos da Lip no polo de Goiânia, né? Sim. A partir de 2026. Sim. Não sei se isso já aconteceu ou vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas isso talvez pode tornar eles mais acessíveis? Sim, porque você começa a ter algumas isenções, alguns subsídios de impostos. A hora que você tem a fábrica no Brasil e você monta o carro aqui de alguma forma, ou monta ou fabrica, mas você tem alguns subsídios de impostos. E isso faz com que o carro fique com preço menor, né? Motivo pelo qual existe também algumas grandes marcas chinesas já anunciando e já instalando suas fábricas no Brasil. A BYD é um exemplo. A BYD é um exemplo. A Chile com a fábrica da Renault no Paraná. Então isso aí vai acontecer também com a Lip e isso vai acontecer, acredito, que com as grandes marcas chinesas que estiverem aqui no Brasil, elas vão fazer de alguma forma uma fábrica ou uma fusão com alguma fábrica para poder ter essa isenção do governo. E tem, às vezes, um fornecedor local, Sim. Às vezes o custo é mais baixo, ainda mais a Stellantis, por exemplo, tem muitas marcas, uma negociação para um fornecedor pode jogar o preço mais baixo e isso, de alguma forma, chegar no bolso do consumidor. Né? Exatamente. Agora chegou nossa hora do nosso quadro preferido, Pit Stop. É preferido meu, porque o do deles é outro. Mas Pit Stop Alerta, roda a vinheta para mim. Aproveitando esse papo aqui do carro elétrico, esse Pit Stop Alerta vai para você que acha que a bateria do carro elétrico precisa ser trocada todo ano. Eu te falo que é mito. Isso é uma das dúvidas para quem pensa em migrar para o carro elétrico. Muita gente acredita que a bateria tem vida curta, mas os números mostram outra realidade. As baterias modernas, elas são projetadas hoje para durar muito, centenas de milhares de quilômetros. E em muitos casos, ela até supera a vida útil do próprio veículo. Além disso, os fabricantes hoje oferecem garantias para o conjunto de baterias que muitos deles chegam até 10 anos, tá? Então, o segredo para aumentar a durabilidade é simples. Utilize apenas carregadores adequados e mantenha as revisões em dia. É fácil e isso vai manter a sua bateria por um bom tempo, tá? Hoje a preocupação com a bateria é muito menor que havia há uns anos atrás, que realmente existia essa preocupação. Mas hoje, pode ficar tranquilo que hoje as baterias são feitas para durar e dura mesmo. Então, não precisa se preocupar, siga as manutenções que estão no seu manual e é isso. Vai ter carro para muito tempo. Fechou? Então, bora lá pro nosso Batalha das Marcas, edição dos carros elétricos. Vamos estrear esse quadro hoje. Bora lá. Eu não posso deixar de fazer esse quadro. É o nosso quadro de quem tá pra lá, é o quadro preferido deles. Então, vamos lá, que hoje é dos carros elétricos. Vou começar com você, Caio. BYD ou GWM? Nossa, uma escolha difícil. Mas eu acho que eu vou de BYD. BYD ou Lip Motors? Cara, a Lip. Lip ou Volvo? Vou me manter na Lip. Lip ou Jelly? Lip. Lip ou a GAC? Ou GAC? Tem gente que fala GAC. GAC. GAC ou Jack Motors? GAC. GAC ou a Zeekr? Nossa, a Zeekr. Aí foi maldade. A Zeekr. Zeekr ou Moda? Zeekr. Zeekr ou Jayco? Zeekr. Zeekr campeã pro Caio. Miguel, BYD ou GWM? BYD. BYD ou Lip Motors? Lip Motors. Lip Motors ou Volvo? Lip. Lip ou Jelly?
Lip. Lip ou GAC? Ou GAC? Lip. Lip ou Jack Motors? Lip. Lip ou a Zeekr? Lip. Lip ou Moda? Eu tenho as duas no grupo, mas eu vou de Lip. Lip ou Jayco? Lip. Ok, cada um marcou um ponto. Bora, meu irmão. BID ou GWM? GWM. GWM ou Lip Motors? Não. Lip Motors. Lip Motors ou Volvo? Volvo. Volvo ou Jelly? Volvo. Volvo ou GAC? Volvo. Volvo ou Jack Motors? Volvo. Volvo ou Zeekr? Mais cedo eu falei em tecnologia, então Zeekr. Zeekr ou Moda? Zeekr. Zeekr ou Jayco? Zeekr. Que beleza! Um ponto para cada. Já começou todo mundo empatado. Lip, 1 ponto. A Zeekr, 1 ponto. Não, a Zeekr foi 2. Foram 2. Ixi, já começamos com vitorioso, então. Zeekr, 2 pontos. Lip, 1. Até o final do ano a gente vai pegar esse. A gente vai pegar a tabela. Você é meu amigo, você não é não. Isso é complicado porque assim, tem um carro da BYD que eu gosto muito, mas tem um da GWM que eu gosto também. Por isso que eu adoro o detalhe das marcas. Mas, É cara, muito bom. É muito bom. É porque ele pega muito, acho que aquele ponto que a gente falou sobre desempenho e emoção. E emoção. Os carros são. E aí, assim, tem marcas aí que não vai conseguir ter a entrega deles, né? É diferente. É porque a experiência, né, muda muito. Bom, e trouxemos aqui o Carlos Alberto para contar pra gente um pouquinho da sua experiência, de como é ter o carro elétrico no dia a dia. Acompanhe aí que ele vai contar tudo pra gente. Nós temos 2 carros elétricos na minha família. São 2 BYD Dolphin. Há 2 anos. Nós fizemos as revisões convencionais, tá? Não é nada proibitivo em termos de preço. E achei que foi muito mais econômico do que o veículo motorizado. Olha, o carro elétrico ele é basicamente mais econômico do que o carro a combustão. Então, por exemplo, se você gasta R$100 de gasolina, você vai gastar R$25 de energia elétrica. Agora, o ideal é que você tenha suas próprias placas fotovoltaicas, que aí você gera energia e não tem que comprar nada de ninguém. Bom, eu queria agradecer aqui. Galera, muito obrigado. Miguel Albino, muito obrigado. Renato Parisi, muito obrigado. E Caio Magalhães, muito obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui ao Pit Stop compartilhar um pouco do conhecimento de vocês, que eu sei que é gigante, mas esse programa tem apenas 1 hora. E quando a gente passar para 3 horas, a gente chama vocês de novo pra gente fazer um papo. Pena aqui. que acabou, Cada um fala uma hora. Cada um fala 1 hora, que eu sei que tem papo aqui pra ir, né? Até cansar. Bom, queria agradecer também você que nos acompanhou. Muito obrigado. Um ótimo resto de dia pra vocês. Fiquem com Deus. Esse foi mais um Pit Stop com Caio Tramonte. Lembrando, sua parada obrigatória no universo automotivo. Até semana que vem.